Bom, pessoal, agora vamos falar então como fazer dinheiro no mercado cripto no longo prazo. Seguinte, dependente se o mercado vai voltar a subir agora no curto prazo ou vai subir mais para longo prazo, não interessa. Se a gente está num período longo de acumulação, que são os 2 anos que precedem um próximo halving. Então a gente tem um período longo aí, ó, Bitcoin halving. Nós temos um período de acumulação onde faltam 745 dias para o próximo halving, ou seja, para a próxima distorção do mercado. O mercado pode voltar, por exemplo, a subir rapidamente depois do próximo halving, tá? Porque o número de bitcoins vai ficar cada vez muito mais escasso. Pois bem, então nós temos 745 dias para tomar algumas decisões interessantes. Existem alguns ativos e o mercado cripto ele está crescendo muito, né? Então, por mais que o mercado caia 70%, 80%, como aconteceu aí com algumas altcoins, nós temos agora um período longo de oportunidade de comprar alguns ativos muito bons, barato, de forma barata. Bom, a melhor forma de fazer uma grana interessante no mercado, fazer dinheiro de verdade no mercado, se você não quer ser o position trade, porque o position trade, na minha opinião, é a melhor modalidade, mas você até pode fazer position trade, por exemplo, com as altcoins, tá? Mas para quem quer ser holder, tá? Agora é a hora de pesquisar, aproveitar esse período de queda, esse período de baixa, para pesquisar possíveis assimetrias interessantes. Então, nós vamos pegar agora alguns ativos que já tiveram seus topos históricos definidos e que, possivelmente, lá para 2024, 2025, se a comunidade continuar forte, se o projeto continuar tendo o desenvolvimento pleno, a gente vai ter pelo menos o mínimo de rentabilidade possível que a gente pode ter em caso de retomada de alta no mercado lá no futuro. Tá? Então, nós temos o seguinte: uma das melhores formas, e eu estou falando assim como se a gente tivesse em 2018, tá? Eu vivi 2018 uma queda de 80% no Bitcoin e nas altcoins 90%, e naquele período eu aproveitei para me posicionar em algumas altcoins por longo prazo, tá? Para quem tem grana ou quer diversificar a grana para holdar para o longo prazo, a gente vai comentar aqui sobre projetos que eu acho que tem bons times que tiveram uma boa tokenometria, que seria uma boa distribuição de tokens, tá? Ao mesmo tempo que tem uma possibilidade de crescimento exponencial para o próximo ciclo, né? Se você, por exemplo, aqui pegar a Solana está com 35 bilhões de market cap, né? 35 bilhões de market cap. Solana aí, que é ligada diretamente à FTX, então é o mesmo grupo, né, corporativo da FTX, e a Solana, ela é uma blockchain que eu não chamo assim 100% descentralizada, até porque ela tem poucos nós de rede que realmente validam as transações, teve alguns problemas no passado, mas, por exemplo, você consegue imaginar que, à medida que o Bitcoin bater, por exemplo, mais de US$ 1 trilhão ou 1,5 trilhão no próximo ciclo de alta, quanto que a Solana vai conseguir ter? Ela vai continuar com 35 bilhões só de tamanho de mercado? Aí nós temos que ver o tamanho do valor do mercado, o tamanho de potencial de crescimento. O que está acontecendo aí no ecossistema da Solana? Então, a Solana seria uma das primeiras aí que eu vou acumular para o longo prazo aí, a partir da metade desse ano, tá? Não agora. Agora eu não estou acumulando Solana mais. Eu já tive Solana, vendi tudo, mas agora não estou acumulando, tá? Mas é uma das que eu vou acumular para o próxima sequência aí, tá? Por quê? Porque ela tem a capacidade financeira e escalabilidade para conseguir crescer ao tamanho do atual Ethereum, tá? Então, acho que o Ethereum vai crescer demais, o Ethereum e o Bitcoin vão crescer de novo demais, vão ser muito grandes, mas eu acredito, por exemplo, que a Solana, olhando o price action dela, né? Quanto mais distante comprar do topo, mais lucro possível você vai ter na retomada. Então, se eu pegar aqui, e é uma estratégia que eu fiz para comprar Cardano lá no fundo, foi exatamente isso, né? Na época que eu comprei Cardano a 3 centavos, eu não sabia se ela ia cair mais ou não. Eu sabia que ela estava se mantendo numa estrutura de fundo interessante. Bom, a primeira coisa que você tem que perceber, então, se a gente continuar no mercado em baixa, tá? Como nós estamos, se a gente continuar no mercado em baixa, um price action que é muito comum acontecer em mercados em queda é exatamente isso daqui, ó.
tá? Ele vai fazendo topos mais baixos e cria um suporte interessante. Esse super suporte aqui, ó, tá? Que ele pode formar à medida que ele vai retestando essa região, é a base do hold, tá? Então, se ele, por exemplo, aqui nessa zona, na verdade a zona de hold dela tá aqui, ó, tá? Se ela continuar perdendo valor ao longo do tempo, né? Quando ela tocar na banda verde, é interessante comprar. Então, qual é o preço? Entre 50 e 65 dólares por longo prazo. Por quê? Porque se o time continuar desenvolvendo ela, ela continuar tendo uma comunidade crescente, continuar tendo adoção, será inevitável que no futuro ela volte a entrar em tendência de alta junto com outros ativos, tá? E aí você tem como calcular, por exemplo, quanto de lucro você terá no futuro caso você faça um aporte hoje, por exemplo, entre 48 e 69. Então, por exemplo, vamos imaginar que agora ele entre tendência de baixa, ele entre nessa zona aqui, entre nesse super suporte, o preço dos holders, os holders não queiram vender mais, se desfazer mais, e aí você vê o preço segurar nessa região por um bom tempo, tá? Então ele fica segurando nessa região. Essa é uma região que, se você calcular aqui, ó, você pode pegar o suporte mais forte e ver lá, ó, no mínimo, se ele voltar ao topo anterior, ele vai bater 282% de valorização. Aí você pode fazer um cálculo. Quanto de investimento eu preciso ter para chegar a determinado valor comprando esse fundo aqui? Comprando nesse fundo aqui, tá? Porque o interessante é, o sangramento, ele é feito aos poucos, né? O bear market, ele não acaba muito rápido, geralmente, tá? Até seria anormal se acontecesse isso, tá? Se ele voltasse o preço rapidamente a subir, né? Eu sei que tem muita gente que acredita que o preço pode fazer e voltar a subir rapidamente assim, mas eu acredito mais em enrolação, em bromation, né? O mercado ficar acumulando mais tempo, faz a volta no Beto Carreiro, que eu gosto de brincar, e aí lá na frente, lá na puta que pariu, lá em 2024, no momento que você ficar broxa, que o negócio vai começar a subir, tá? Então, a gente tem em todo o tempo, né? Geralmente o mercado dá essa oportunidade de todo um tempo comprar ativos bem fundamentados, como a Solana, por exemplo, que tem a tokenometria dela foi uma bosta, tá? Mas eu tô achando interessante, por exemplo, comprar esse fundo aqui, ó. Esse buraco aqui, ó, que tem aqui, ó. Esse puta suporte nessa região entre 47 e 60 dólares. Essa é uma região que, se o Bitcoin começar a entregar mais queda para Shente, as altcoins vão conseguir chegar nessa região para acumular para o longo prazo. Às vezes isso aqui vai te dar 12 meses de acumulação assim nessa região, tá? Entre lateralizações longas e quedas, né? E aí, se acontecer, a Solana é uma das que eu tô de olho para acumular. Tá? A próxima que eu acho interessante acumular, com certeza, é a Cardano também. Tá? Então, a Cardano, por exemplo, a Cardano morreu, né? A Cardano caiu muito violentamente. Percebam o platô que ela fez, ó, no último ciclo de baixa. Ela ficou praticamente aí quase 2 anos andando lateralmente. Ela virou uma stablecoin, né? O pessoal brinca que ela virou stablecoin aqui e ela estava em plena queda, mas na verdade ela virou stablecoin aqui, ó. Esse geralmente é o comportamento do mercado quando o mercado chega num fundo que não passa dele, né? Que é justamente comprar ativos bem fundamentados. Toda vez que você vai comprar ativos bem fundamentados, ó, ele tem um platôzão aí, ó. Ele ficou entre 2 centavos e 8 centavos por um bom período de tempo, né? Toda vez que você pega um período longo desses, né, você meio que planta uma riqueza. Por quê? Porque você compra um ativo que tem uma comunidade crescente ainda, que precisa de atualizações, que tem inovações ainda para acontecer, que tem ainda algo para entregar no futuro, que tem um crescimento exponencial. É que a gente olha tudo com visão de curto prazo, né? Na visão de curto prazo, se você atualizar aqui, ó, você vai ver um ativo extremamente volátil, né? Ele saía de 2 centavos e ia para 9 centavos, voltava para 6, voltava para 10 centavos, e ficava assim por um bom período de tempo. Acontece que basta um período após o halving, né? Isso aqui aconteceu após o halving, para ele te entregar toda essa alta aqui. E o tempo é o senhor da razão, e geralmente o tempo, né, as pessoas que têm paciência de Jeová,
elas conseguem ganhar muito, né, na assimetria no momento da estouração da tampa, né? E aí você já vai querer estar exposto no ativo, aqui, na dormência do ativo, antes dele realmente fazer o rompimento violento, né? Antes de fazer a estouração de tampa. Então dá para separar alguns capitais em hold de alguns ativos que podem subir, por exemplo, a Cardano ela pode voltar no mínimo a 3 vezes mais o valor que ela está valendo hoje, porque ela já chegou a $3 e ela pode voltar no mínimo a ter 3 vezes, 3x o valor dela de novo. Por quê? Porque o topo dela entrega a capacidade que esse ativo já teve de crescer, já teve de investir, tá? O importante é, quando ela cai, ela não volte ao suporte lá anterior. Então, por exemplo, a Cardano, quando ela subiu violentamente. E quando ela voltou a cair, ela não voltou, por exemplo, ainda aos... Ela está com dificuldade, por exemplo, de perder os 75 centavos, né? Então, é importante que ela não perca essa região. É importante que esse preço, independente do que acontecer com o mercado, que ele se sustente acima dessa região e fique um bom tempo indo para 1,20, voltando para 75 centavos, como aconteceu lá naquele período. Quando você perceber isso acontecer, porque eu acredito que nós estamos próximos de o mercado evoluir para esse período longo de acumulação, quando você perceber isso acontecer, vai ser o momento de você plantar, tá? Então você identificou uma acumulação em fundo longa, né? Que vai sendo construída ao longo do tempo, e você acredita nos fundamentos do ativo e na equipe do ativo, você vai poder plantar para colher lá na frente e saber que lá em 2024 o mínimo que você talvez vai chegar é 300% de lucro na Cardano, tá? Isso que eu gosto de usar a queda, né? O período de baixa, ele é um período bom para fazer o plantio aí para colher no futuro. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e vem aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo!